Estou rindo aqui porque eu tenho aqui para não chorar, né? Bom dia para vocês todos. Eu sou o Dr. Heleno Gomes, nesta quinta-feira, dia 29 de maio de 2022. Eu estou no escritório em Fortaleza. Cumprimentar meus amigos lá de São Paulo, o Marcos Almeida, o Carlos Almeida, a Glorinha de São José dos Campos, a Cássia Singela no Rio de Janeiro, Eduardo Monte no Rio de Janeiro, a minha irmã Sônia, Vera Sônia, não me esqueci do seu aniversário dela. Eu mandei o ano passado uma mensagem para você. 81 pacote, né? Vou dizer para você o dia da semana que você nasceu, viu? Você nasceu na quinta-feira, viu? Tá bom? Bom dia para vocês, viu? Bom dia, J. Evangelista, lá em Tatiana. Pessoal, eu vou fazer essa live mais cedo. Não é por nada não, porque além de não enxergar, eu tenho mais de 82 e a gente tem uma amnésiazinha rápida das caras, né? Tudo meu é agenda de cabeça. Vamos começar assim, bem facinho. Primeiro item, último dia de propaganda eleitoral pelo rádio e televisão. Segundo item, no Jornal Nacional, mais uma vez, William Bonner vai ser o âncora dos debates com os candidatos, 7 candidatos, inclusive o ladrão está lá, né? Inclusive, eu quero dizer para os senhores que eu ouvi ontem, já ouvi de madrugada, que o marqueteiro do Lula, que é também do mesmo time, negócio de, sei lá, vou dizer não, né, pessoal? Ele está preparando para combater a palavra do padre ortodoxo Kelmo, que é candidato à presidência pelo PTB e que repudia a bandeira vermelha e as ações dos ladrões que roubaram o Brasil durante 16 anos. Tá bom? Segundo é o seguinte, pessoal, olha essa daqui. Ciro Gomes, chorando, foi entrevistado pelo Canal 8 e disse que estava com uma ferida muito grande, sangrando, porque não estava mais fazendo campanha no estado do Ceará. Então o repórter perguntou, seus irmãos, Cid Gomes e o Ivo Gomes, não, eu prefiro não responder, mas todo mundo sabe que estão apoiando o PT. Camilo, estão apoiando também o Mano Freitas. Quer dizer, estão apoiando o pessoal do PT, da esquerda. Ô Ciro Gomes, paz, espera tua vida continuar bem, porque quem tem raiva termina no infarto, viu? Você vai pensar que a forma de você falar o povo aceita, não. Você vê que o próprio Bolsonaro, ele se exalta muito na defesa da democracia. Não é esculambando ninguém. Ele rebate as críticas dessa imprensa lixo, entendeu? Outra coisa, vamos devagar, porque eu não posso esquecer nada. Vocês assistiram, ouviram a live do presidente ontem, porque ele foi divulgado que o Alexandre de Moraes tinha proibido que os mesários de todo o país, no dia da eleição, não usem as cores verde e amarela. O que é um absurdo, que eu ser proibido de usar. Se eu não tiver outra roupa, só tiver a roupa verde e amarela. Aí o Bolsonaro disse lá, não quero que proíbam os eleitores, são os eleitores de modo geral, a vestirem o verde e amarelo no dia da eleição, porque você é obrigado a convocar as Forças Armadas. Sabe que isso aí não é ameaçar a democracia, não. Está lá no artigo 142 da Constituição Federal, já disse muitas vezes, é um instituto absolutamente democrático, que o presidente, ou a Câmara Federal, ou o Senado, ou até o Supremo, tem o poder de convocar as Forças Armadas para proibir esses atos imorais, desonestos, ilícitos e inconstitucionais
praticados por ministros do Supremo Tribunal Federal. E também é certo, é a mesma coisa, porque a compulsão é quase a mesma. Bom, também o capitão Augusto, que é do PL, Estado Federal, requereu ao TSE que cumprisse todas as exigências para a segurança das urnas e da computação da votação. Porque, no dizer dele, só foram atendidos 5 itens. Aí a Globo criticou a segurança. Vocês não ouvem, nem assistem nada de Globo, CNN, que não seja pisar em cima do Bolsonaro. Mas eles não contestam as realizações do governo federal, não contestam qualquer invasão à Constituição Federal, qualquer infração ao mandamento constitucional pelo Bolsonaro. E ele, eu tenho a razão sobrada para espezinhar essa canalha que tenta desconsiderar, desrespeitar a pessoa, não é do homem Bolsonaro, é a pessoa do chefe de Estado e chefe de governo, que é o presidente da República. Outra coisa interessante, olha bem. Primeiro, Gilmar Mendes. Rapaz, faz vergonha. Cidadão desse não tem vergonha. Ministro do Supremo Tribunal Federal, vem sendo o verdadeiro Pinóquio, o verdadeiro boneco de pano do Lula. Vocês se lembram? Quando ele dizia o Lula merece um julgamento justo, ele estava calculando aquilo que seria consagrado pelo Edson Fachin para que ocorresse a prescrição dos processos. E o bandido está aí, querendo voltar à cena do crime. Pois bem, depois do dia do julgamento favorável ao Lula, contrário à Constituição Federal, ele chorou abraçado ao advogado Zanini, da defesa do Lula. Aí, rapaz, mas é incrível. Agora ele foi o ministro que eliminou o direito da Receita Federal de cobrar R$1.800.000, não, 18 milhões, no larápio de 5 desses. Que até o imposto o Brasil vai estar, né? E tem mais. Vocês se lembram do Celso de Mello? Aquele ministro decano que era sério, mais do que traseiro de touro. Lembram disso? Eu, por exemplo, eu elogiei muito Celso de Mello nas minhas petições, os acordos bem feitos. Quando ele saiu do governo, antes de sair, chamou o Bolsonaro de nazista, de genocida. Depois, ele assinou aquela carta pela democracia, que aquilo aí só foi os cariúbos. Pela democracia da Venezuela, democracia do Cuba, democracia da Nicarágua, da Argentina, etc. Né? Depois ele foi a um jantar, Lula, banqueiros, Joaquim Barbosa, que já também está do lado do Lula. Agora eu pergunto, será que o Celso Mello tem algum voto? Será? Dele talvez não tenha, né? Ele é obrigado a depor, aliás, a votar. Daí o outro ele consagrou uma vergonha. Ele falou que estava do lado do Lula, porque isso algo tem sido mal. O Bolsonaro, ele não disse o nome dele, não tem autoridade moral para ser presidente, porque prega todos os atos antidemocráticos. Aí, lascado, né, pessoal? O que dá para rir, por hora não dá para chorar, não, pessoal. Bom, agora vamos ver o que aconteceu também na degola. Vocês sabem que o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, a compulsão dele é de 3 ministros do Supremo. O presidente Alexandre Moraes, Carmen Lúcia e o vice-presidente é o Ricardo Lewandowski. Aí tem mais. Esse
Benedito Gonçalves, que é amicíssimo do Lula, tapinha no rosto. Ele que foi citado uma vez na Operação Lava Jato, que não quer meter isso não, né? E tem ele, mais o nosso grande Raul Araújo da Silva, ministro cearense, foi no Tribunal de Justiça, foi procurador do Estado. E tem a Maria Cláudia, mas que é Bonato, é um nomezinho assim. E outra, que talvez, eu tenho quase certeza, são advogadas com toga de ministras, né? Pois bem, que diabo de coincidência. Na hora que a Maria Cláudia estava prolatando um voto maravilhoso, espetacular, citando até o artigo 73 da emenda constitucional que criou a reeleição, ela leu item por item, foi lá para o segundo, diz que não havia nenhuma proibição do presidente da República ocupar a casa oficial do governo, porque além de ser candidato, ele está num ambiente privado, ele não pode usar os servidores públicos para fazer live de lá, desse e aquilo. Você veja, aí nessa oportunidade o Alexandre Moraes fez assim, um gesto de degolar o Bolsonaro. Depois a Globo abrandou, dizendo, não, ele fez esse gesto com o assessor, que tinha sido exilioso do trabalho e não sei o quê. Isso é queixo, rapaz. Ali daquela curriola ali, a gente vai ver, você vê que foi 4-3 a votação a favor exatamente do PT de não ser utilizada. Ou ela mostrou que a Dilma e o Lula faziam entrevistas da Rede Globo dentro da Casa Residencial Palácio da Alvorada. Não tinha internet, mas dá a entender que ele não pode ser entrevistado dentro da sua própria casa. Sobre matéria política, né? Porque qualquer outra matéria também dá ruim em qualquer canto. Eu também me esqueci ontem de falar desse caso do Guilherme Boulos, né? Que uma agressão que diz ter sofrido num garoto de menor idade, da vida paulista, e foi um rolo danado. Senhores, é um retrato de esquerdas que querem voltar ao poder, patrocinado por esquerdas também. Porque já ficou evidenciado que quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, e por hora, vírgula, menos 2 do TSE, ou 2, é que a hora foi a nosso favor. Menos 2, 3, né? Foram 3, menos 3 do TSE, são favoráveis à democracia. Porque todo mundo está vendo que o Lula, as redes sociais estão divulgando todos os dias, chamando, dizendo que o aborto é saúde da família, questão de pauta familiar, e que a mulher sendo rica vai para a Europa, vai para a Alemanha fazer o aborto lá, tem dinheiro. E a pobre da brasileira, aliás, Luciano até que tinha razão, né? Você tinha razão, porque quem é rico procura realmente os melhores obstetras, os melhores cirurgiões. E o aborto existe mais na periferia, porque as mulheres sabem onde estão as clínicas de aborto, que a polícia sabe onde é, muita gente sabe onde é, mas ninguém ousa fazer nada. Nós tivemos um grande espetáculo contra o aborto nos anos 70, uma clínica de aborto que tinha uma mulher famosa aqui de Fortaleza, ali na Rua Assunção, perto da Praça da Polícia Civil, Polícia Militar, e tudo ficou abafado depois, entendeu? Porque envolvia gente grande. Agora, clínica de aborto, vocês já viram algum júri de aborto? Já viram? O artigo 74 do Código de Processo
processo penal, ele relaciona os crimes que vão a júri. A, B, C, D, tal. Está lá. Homicídio hediondo ou simples, menos homicídio culposo, suicídio e instigação, artigo 122, infanticídio, artigo 123, aborto 124 a 127. Porque o aborto tem diversas qualificadoras e outras circunstâncias, né? O 128 é o aborto, o Código Penal. É o aborto permitido por lei. São duas coisas só de aborto permitido, dentro da lei penal. Aquele 74 que eu disse, do Código de Processo Penal, da competência do júri, regulamenta esse artigo, o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, que manteve a instituição denominada júri popular. Então, no 128, está dito que o aborto só pode existir quando for provado que a parturiente foi estuprada ou corre perigo de vida, ficando a critério do médico neste último caso. O Supremo Tribunal Federal, que também legisla indevidamente, criou a figura, e eu acho que está correto, por omissão do Congresso Nacional, que deve haver aborto também quando houver feto anicéfalo, isto é, a criança pode nascer sem vida, porque quem não tem cérebro não tem vida. E pode até ocasionar perigo à mãe. Outra verdade que todo mundo sabe, faz muitos anos, eles criaram um mandamento constitucional do casamento homoafetivo, da união estável entre pessoas do mesmo sexo, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que somente cuida da união estável entre homem e mulher. Mas também eu gosto de ver essa decisão do Supremo, que supre essa falta, porque o Congresso Nacional já deveria ter aprovado uma emenda à Constituição para inserir nesse parágrafo 3º do artigo 226 essa união estável entre pessoas do mesmo sexo. Bom, eu acho que vocês vão ver que de hoje até sábado, especialmente depois do debate de hoje, sob o comando do William Bonner, que disse que o Lula não deve nada à justiça, entendeu? O que é mentira, né, Bonner? Ele deve ao povo de modo geral, deve ao mundo toda a ladruagem que ele comandou. Ora, é preciso que todo mundo saiba. Não é sem razão que ele tem só 9 dedos. Lá atrás da origem desse dedo que ele cortou de propósito, e outro fala, para se aposentar como metalúrgico. Vamos ver o que ele fez. Vamos reafirmar aqui. BNDES ainda hoje está sucateado, não está sucateado, porque aquele contratinho que começou com Fernando Henrique Cardoso e que foi renovado pelo Lula, com o morto antigo Fidel Castro, lá de Cuba, cuja cláusula de fiança é a causa de segurança do pagamento do empréstimo perante o BNDES, era a venda de charuto, né? E o Lula diz lá, o empréstimo é perfeito, emprestar dinheiro para o estrangeiro, para dar mão de obra nacional, que as empreiteiras que pagavam propina a ele, é correto. É correto ser ladrão, ser conta, é correto. As redes sociais mostram tudo, mostram quando ele diz roubar um celular, prender, matar uma criança, um adolescente, um jovem, porque roubou, olha o português dele, um celular, que queria vender para tomar cerveja, comprar droga, comprar alimentos, é crime. O Lula disse que não é. Então o Lula, mais a quadrilhazinha dele, eles pretendem implantar
aquilo que vem acontecendo com a América Latina. Foi primeiro Cuba, depois Venezuela, depois Colômbia. A Colômbia resistia às Farc e agora se abriu com a eleição do Renato Prieto a presidente, que abriu as fronteiras com a Venezuela. A Argentina está numa miséria por causa do comunismo. Já o Chile está resistindo porque o povo foi enganado pelo canhoto que foi eleito para lá, quando ele quis implantar a mesma regra da Nicarágua, com uma nova Constituição, para ele ser perpetuado no poder. Aí o povo rejeitou o plebiscito por 63%. Agora, você ouviu Lula falando já sufocado, dizendo que não deve dar da justiça, que foi absolvido, foi inocentado até pela ONU. Rapaz, isso é uma maior vergonha que tem. Agora vocês vejam bem o que acontece em São Paulo. As pesquisas mentirosas colocam o Fernando Haddad em primeiro lugar. O nosso Tarcísio Gomes de Freitas, que é bolsonarista, ele diz assim: vamos olhar no Google quem foi o pior prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. É tão ruim que o povo rejeitou para a reeleição. Agora, sem vergonha, é o Geraldo Alckmin. Como é que ele não tem vergonha? A negada botar a fala dele, de 2018, o Lula quer voltar a cena do crime, esculamba, e agora o Jesus está lascado, né, pessoal? Vocês vejam mais outra coisa. Está tudo simuladamente calmo. Mas o Bolsonaro já disse uma coisa e eu peguei aquilo que eu venho dizendo. Ele não ameaçou o golpe, não. Quando ele também não ameaçou Forças Armadas. Ele disse: se forem proibir eleitor, qualquer que seja o candidato, a utilização de vestes verde e amarela, ou amarelo só verde, ou as duas, ou azul e branco, vou convocar as Forças Armadas. Ele falou ali como presidente da República. É uma prerrogativa sua. Vamos ver o que vai dar quando ele foi eleito no primeiro turno. É 22 o número dele. Bolsonaro, 22. 22, entendeu? Quando ele for eleito, vocês vão ver o que vai acontecer. Vai chover de Randolfo Rodrigues. Vocês vejam que já aconteceu também um inquérito pedindo a investigação, porque é incrível. É incrível o que se ouve dos ministros, menos o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. O que se ouve é que o presidente não pode ser processado, mas pode ser investigado. Senhores, eu aprendi, nós temos que distinguir o que é processo e o que é ação penal. O processo nasce com o inquérito policial, mas a ação penal só nasce quando é proposta pelo Ministério Público. E negar a competência do Ministério Público, definida nos artigos 127 seguintes da Constituição Federal, especialmente os itens do artigo 129, atribuindo no inciso 1º da Constituição Federal a competência privativa do Ministério Público para propor ação penal. Sem retirar do Ministério Público, basta ler todas as prerrogativas de estar presente em todos os atos do processo. Tanto isso é verdade que nós temos, dentro do Código de Processo Penal, o artigo 28, que atribui ao Ministério Público, acompanhando os atos do inquérito policial. Ele pediu o arquivamento do inquérito e até hoje nem o Alexandre de Moraes e muito menos os outros pares dele, por maioria, porque tem 2 contra,
não atendeu nenhum pedido de arquivamento, quando é obrigatório, perante o Supremo, o arquivamento pedido pelo Ministério Público, justamente porque não tem nenhuma instância superior do Ministério Público que possa atuar de acordo com o artigo 28 do Código de Processo Penal. O que diz esse artigo? Quando o promotor pede arquivamento do processo, o juiz, se concorda, manda arquivar, se não concorda, manda para a Procuradoria de Justiça, que é o Ministério Público de Segunda Instância, para manter o arquivamento ou indicar o promotor como poder delegado para oferecer obrigatoriamente a denúncia. Isso aí que é. Como lá em Brasília, no Supremo, não existe isso. É instância sem recurso, o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso está sendo uma verdadeira molecagem contra a nossa instituição mais séria, que é o Ministério Público. Vocês vejam que enquanto o ladrão deixa de pagar seus compromissos por obra e graça do Gilmar Mendes, o Deltan Dallagnol foi condenado pelo TCU, procurador lá Lava Jato, ele não, Rodrigo Janot. Mas lá, o juiz da 6ª Vara Federal de Curitiba já deu um cacete bom, mostrando que não pode o TCU condenar na devolução quando há uma prova técnica de 14 laudos dizendo que os gastos foram bem objeto de prestação de contas. Senhores, eu não vou me alongar mais, mas vou dizer só uma coisa para os senhores. Levem no bolso o papelzinho com a relação dos seus candidatos. Vocês, eu não vou dizer aqui a relação, a ordem que deve ser. Eu não me lembro se o primeiro deve ser o deputado estadual, depois o federal, depois o senador, depois o governador, depois o presidente. Talvez eu esteja errado na ordem, mas o último é o presidente, o penúltimo é o governador. E o antepenúltimo é o senador. Só tenho dúvida se o primeiro é o deputado estadual. Roberto, sabe isso, Roberto? Não. Eu já, é só, então vocês que têm dúvida, telefone para... Mas o último é o 22, é o presidente. Não, o último eu sei. Estou acabando de dizer que o último é o presidente. Pois é. O presidente é o último, o governador é o penúltimo, o senador é o antepenúltimo. Agora a minha dúvida é quem é o primeiro, se é o deputado estadual ou federal. Eu vou votar Boésio Loyola, 11999. Ainda não tenho o meu federal, porque a minha filha disse que tem. Vai me dar. O senadora Camila, 700 é o nome dela. Governador, o Wagner, capitão Wagner, 44. Aí vem lá, presidente da República, é o homem sério, democrata, que está sendo espezinhado, maltratado, esculhambado pela Rede Globo com o apoio de ministros, conforme todo mundo abertamente comenta. Ande na rua, senhor Alexandre Moraes, senhor Celso de Mello, senhor Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, vocês todos, qualquer ministro dessa turma aí, dê uma voltinha lá na Paulista, aqui, for qualquer canto do Brasil, veja se vocês têm coragem de andar. Vocês nem sabem um monte de nomes horríveis que são, que é dito a respeito de cada um de vocês. Agora quem sofre muito é a mãe de cada um. E vocês não se respeitam e a população não está dentro de respeito. Eles vão mostrar o respeito do povo brasileiro no 22, que vai ser eleito no primeiro turno, contra a vontade dessa canalha do PT, que não merece o menor respeito. O Brasil tem que continuar democrata, tem que continuar Deus, pátria e família, tem que continuar com o nosso presidente, que é um homem que prega a democracia e reza Pai Nosso no meio da multidão. Você ouviu Lula? Quando ele diz, quando existe um suicídio, a família vai atrás do cara que matou, o homicida.
Sabe o que é suicídio? Homicídio imbécil, né? Pois é. Ei, William Bonner, quer ver tua cara na televisão? Hoje, comandando, sendo âncora do debate. Que pra nós, né? O William, tu é foda, né? É fora de série. Eu ia dizer não foi, mas digo não, pessoal. Bom dia. Vamos votar do Bolsonaro. Bolsonaro. Se você não tem candidato, você está 22. E eu quero dizer uma coisa. Rapaz, é mau cara de pau esse Heitor Freire. Esse cara, eu votei nele sem conhecer, porque ele é bolsonarista. Esse cara não fez nada. Aí fica se gabando, reeleição para ditadura. Não vote nesse Heitor Freire, não, ele é do outro partido agora. Bom dia. Olha o meu WhatsApp. Doutor Elendor sou eu. Bom dia para vocês. Curtam, compartilhem. Se ninguém compartilhar, pelo menos eu estou desabafando. 85 é o DDD. 999-45-3883. Obrigado e até amanhã.